Olá, senhores, bem-vindos à aula sobre ordens e participantes do mercado, que é mais um overview sobre microestrutura de mercado e como isso afeta na formação dos preços. Bom, basicamente a gente vai começar com a definição sobre o que é ordem. Então, ordens são instruções, tá? Instruções que traders enviam para brokers e bolsa para executarem suas ordens. Então, uma ordem sempre vai especificar um instrumento financeiro, a quantidade, compra ou venda. Esse é o conceito de ordem. Tá? São instruções que a gente envia para a bolsa ou broker para execução. Tá? Em outra aula a gente fala mais especificamente sobre os tipos de ordens. Tá? Seguindo, participantes do mercado. A gente pode colocar em 3 grupos. Tá? Especuladores, hedgers e arbitradores. Muita gente fala desse terceiro grupo como arbitradores, e aqui eu defino como fornecedores de liquidez, que tem diversos subgrupos: value traders, arbitradores, dealers, block traders, bid and ask spreads no mercado de dealers e buy side traders. Tá? Então, são diversas subcategorias desses 3 grupos de participantes do mercado. E dentro desses 3 grupos, tá? dessas motivações diferentes, estão os nossos participantes, que são tesourarias, fundos, empresas não financeiras, pessoas físicas, estrangeiros, market makers, high frequency trading instituições. Okay? A gente não vai pegar um a um aqui, a gente não vai especificar isso porque realmente não é o objetivo dessa aula. Essa aula é dar realmente um overview e abrir realmente o horizonte, como a gente enxerga o mercado, e saber que tem diversos participantes do mercado, diversas motivações diferentes, e eles estão realmente no mercado para resolver cada um dos seus problemas específicos. Tá? Mas a gente vai classificar esses grupos de especuladores, hedges, fornecedores de liquidez, e a gente vai fazer uma passada geral sobre alguns conceitos interessantes. Okay? Informed traders. O que são? São especuladores então que operam e agem de acordo com valores e informações fundamentalistas. Qual a principal base do informed traders? São informações que somente eles possuem. Tá? Por isso que eles são chamados de informed traders. Tá? E fazem o quê? Fazem o mercado, então, informar o preço, tá? Para os demais participantes. Possuem impacto grande no mercado. Então, isso que é interessante. Tá? Olhem o processo. Os informed traders que têm como base informações que somente eles possuem, têm a capacidade, em certo momento, de fazer o mercado, o preço, ser informativo para os demais participantes. Quando esse preço é informativo, ele se torna informativo, que outros participantes conseguem enxergar isso e ter noção disso, né? Obviamente já tem uma tendência, já tem uma precificação fundamentalista por parte desses informed traders a respeito daquele ativo. Sempre vão ter um impacto muito grande no mercado. Tá? Então, basicamente, o informed trader ele move, né, o mercado, o efeito é mover o preço até um valor fundamentalista estimado por eles, baseado nessas informações que somente eles possuem. Mas em certo momento, essa informação que a gente chama de, talvez, entre aspas, informação privilegiada, ela se torna informativa para os demais participantes do mercado e tem um impacto na formação do preço. Né? Qual é o impacto? Porque outros players, tá? Outros participantes, com esse caráter informativo do preço, baseado nesse grande volume de informed traders que estão no mercado e começam a operar aquele ativo, tem um impacto grande porque outros players começam a ter ideia disso, ter noção daquilo, o preço começa a se tornar informativo e aí tem um impacto muito maior no mercado e talvez um momentum grande. Tá? Ok? Antecipadores de ordens, front runners. Esse é um conceito bem interessante também da gente saber. O que são? São especuladores que têm por objetivo lucrar com ordens enviadas antes de outros traders. Então, o seu lucro vem da antecipação de suas ordens, frente a ordens de outros participantes que têm potencial para mover o preço. Então, basicamente, essa classificação, esse grupo de players, tem o objetivo de lucrar com o quê? Antecipando, se antecipando a ordens de outros players, a ordens que têm potencial de realmente mover
o mercado, mudar o mercado de patamar. E eles tentam se aproveitar se antecipando a essas ordens. Então, são chamados de front runners. Eles coletam informações sobre os trades que outros traders pretendem realizar. Tá? Então, com essa informação, executam sua ordem antes desses players executarem essas ordens maiores que realmente vão mover, tem capacidade de mover o preço. Tá? Outra subclassificação, traders técnicos orientados por sentimentos de outros traders. O que são? Tentam prever o que unformed traders pretendem fazer. Tá? E o que um exemplo disso? Por exemplo, estou operando e defino que eu sei que, por exemplo, naquela mínima, naquela máxima, ou naquele rompimento daquele candle, tem diversas ordens de stop. Tá? E eu tento prever o que unformed traders pretendem fazer naquela região. E eu tento tirar vantagem disso, ou tomando ali, comprando ou vendendo, acionando essas ordens e já zerando rápido. Então eu dou um front running nessas ordens. Eu tento me localizar, não, mas executar o meu trade baseado nessas ordens que tem potencial para mover o preço. Tá? E outra subclassificação são os squeezers, chamados de squeezers, que tentam explorar traders que precisam operar pressionando o mercado. Então pressionam porque ele precisa comprar, né, e pressionam cada vez mais o mercado para cima e aquele player continua querendo comprar, então dão basicamente um front running naquela ordem e esse player é obrigado a piorar a oferta dele, né, e vão pressionando o mercado para que esse player cada vez pague pior e tira uma vantagem sobre isso. Isso é um exemplo, tá? Mas basicamente tentam explorar traders que precisam operar pressionando o mercado de alguma forma, chamado de squeezers, ok? Então são antecipadores de ordens. É claro que front runnings aí entra uma discussão muito mais ampla e técnica a respeito de legalidade disso tudo, tá? Então, claro que players que a gente considera coletar informações sobre outros trades, né, sobre traders que outros traders pretendem fazer, tem um lado, né, o lado legal disso tudo, se realmente isso é legal ou não é, e tomar vantagem disso, se é legal ou não é, mas isso não cabe a nós definir isso. Mas o importante é saber que existem esses front runners, antecipadores de ordens. Tá? Hedgers. Então, já havia falado um pouco de hedging em outra aula. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre hedgers, que é o conceito de hedgers. Então, são investidores que têm como objetivo o quê? Reduzir o seu risco devido à movimentação dos preços. Operam principalmente contratos futuros e contratos swap. Um exemplo é uma empresa com dívida em dólar, como eu havia falado, pagamento em uma data futura. Essa empresa, através de um banco, então, uma corretora, um intermediador, um broker, tá? Realiza a compra de dólar futuro, equivalente à dívida que possui, e aí se redeia, né? se prende aquele preço, se trava naquele preço que quer pagar no futuro. Tá? Então, independente da variação do câmbio, esse player está redeado. Tá? Okay? Então tá travado naquele preço. Arbitradores, tá? São especuladores que operam visando ter lucro através da diferença de preço entre dois ativos correlacionados. Ativos correlacionados, qual é a definição disso? Tendem a se mover juntos. Uma oportunidade para os arbitradores, então, é quando esses ativos divergem da sua relação normal de arbitragem. Então, geralmente dois ativos, dão um exemplo de contrato padrão de dólar e mini dólar, ou contrato padrão de índice e mini índice, tendem a se mover juntos. Okay? A oportunidade para o arbitrador se dá quando divergem da sua relação normal de movimentação. Né? Exemplo, índice e mini índice. Compra do índice com preço mais baixo, tá? O índice já foi, o mini índice ainda não foi. Abre esse spread, essa diferença de preço, e aí abre essa oportunidade para fazer esse tipo de operação que é chamada de arbitragem. Tá? Então, compra no índice e vende no mini índice que está mais caro.
na quantidade proporcional no preço mais caro. Então o lucro se dá o quê? Com o retorno dos dois ativos para sua relação natural. Tá? Então vendeu nos 52 mil, tá? Ou vou dar um número fictício, né? Vendeu no 11,1 e comprou na mesma quantidade no 9. Esses dois ativos são correlacionados, a sua relação natural era para os dois estarem no mesmo preço ou muito próximos. Então, um tende a voltar e outro tende a voltar também e se equilibrarem, se equalizarem novamente, e essa diferença vai dar o lucro do arbitrador. Então, são operações de arbitragem. Ok? Seguindo, dealers. Né? São traders então que permitem outros traders negociarem quando quiserem. Vendem liquidez imediata para traders que necessitam operar. Tá? Então por isso que eu falei na tua aula que são fornecedores de liquidez. Por quê? Porque o dealer ele passa o preço. O cliente passa, eu quero comprar X e o dealer ele fornece essa liquidez. Ah, você quer comprar? Mas então eu te vendo a tal preço. Tá? Então o dealer tem essa capacidade de, quê? De fornecer liquidez para traders que necessitam comprar. Então o lucro se dá quando? Quando a compra que necessitam por um preço e vendem para outros traders por um preço maior. Né? O lucro se dá quando compra-se de traders que necessitam por um preço e vendem para outros traders por um preço maior. Esse é o custo da imediatez que os dealers fornecem. Então o dealer tem essa capacidade de fornecer liquidez para players que precisam operar, tá? E passam um preço de compra e outro de venda. Esse spread, essa diferença é o lucro do dealer, basicamente. Ok? Então são esses traders que operam basicamente no floor da Bolsa de Valores, escritório de firmas proprietárias, são alguns exemplos. Ok? Block traders resulta então de ordens de tamanho muito grande. Tá? A gente tem algumas plataformas aí, aviso de block trades. Tá? Mas aqui a definição de block traders é a definição de players que tem que enviar uma ordem de tamanho muito grande. Tá? Então o que resulta de ordens de tamanho muito grande, pelo seu tamanho, né, elas não conseguem ser executadas através de procedimentos normais de operação. Tá? Aqui tem duas subclassificações: block brokers, block dealers. Então, eles consideram muito como essas ordens podem ser executadas para realmente não representarem um grande impacto no preço e também perceptível para outros traders. Okay? Então aí entra, notem como tudo isso aqui envolve realmente a dinâmica do mercado e a formação dos preços e a característica do mercado, a característica de diferentes ativos. Vou dar um exemplo de papel, ações, onde se enquadram block traders que tem que enviar ordens de tamanho muito grande. E por que isso modifica a formação do preço? Por que isso modifica, tem um impacto no mercado? Né? Principalmente em papel. Porque a forma como esses traders vão enviar essas ordens talvez seja diferente de outro ativo. Tá? Traders que enviam ordens, por exemplo, em papéis, em ações, vão enviar ordens através de algoritmos, VWAP, TWAP, ordens automatizadas que compram ou vendem ao longo do dia, tem como referência o VWAP como um benchmark para execução dessas ordens gigantescas. Por quê? Porque se forem executar essas ordens gigantescas de uma só vez, vão ter um impacto muito grande no mercado, altamente perceptível por outros players, e aí todo o mercado vai ter a ideia do que aquele player tem a fazer, e aí entra outros tipos de operações, tipo front-running. Né? Então notem que tudo tem uma relação, tudo está correlacionado e de acordo com cada ativo, né, há uma formação de dinâmica, um impacto no preço referente a tudo isso, todo esse estudo, né, a respeito de bolsa, regras e toda essa estrutura, né, ordens, tá, e participantes. Okay? Exemplo de ordens também, ordens iceberg. São players que têm que enviar uma ordem muito grande, mas não tem como executar aquela ordem pelo tamanho daquela ordem, não tem como executá-la através de um procedimento normal de operação. Né? Então tem que disfarçar essa ordem, tem que executar de outra forma. Então
eles consideram muito isso e pensam muito nisso para realmente não representar um impacto muito grande no preço. Okay? Seguindo, agora falar de um outro conceito que é Bid-Ask Spreads. Isso no mercado de dealer é o preço que traders impacientes ou que necessitam executar esses trades pagam para executarem seus trades de forma imediata. Esses traders compram no Ask e vendem no Bid, tá? Que é oferta de compra e oferta de venda. Tá? Oferta de compra é Bid, oferta de venda é no Ask. Tá? Então compram no Ask e vendem no Bid. O spread entre essas duas ofertas, tá? É a compensação do dealer. Ok? Então, dealers definem seus spreads como forma de obter lucro. Exemplo, o dealer passa, compra é a R$13, venda é a 3,06, o spread é 0,6, o lucro do dealer. O que a gente... Vocês notem quem opera quem opera Forex pode estar se imaginando aqui. Tá? O Forex é muito próximo aí do mercado de dealer, não de broker. Por quê? Porque você está negociando basicamente ele está negociando basicamente a sua necessidade de operar, você tem que comprar. E ele define, se você tem que comprar, eu vou vender no 3,06. Se você tem que vender, você vai ter que vender no 3. E esse spread é o lucro do dealer. Esse spread ele tem que pagar, claro, custos e tudo mais e ainda dá o lucro. Tá? Então, basicamente, se a gente pensar no mercado de Forex, ele é muito parecido com o mercado de dealer. Ok? E não um mercado de broker que tem a corretagem, né? A comissão. E um outro conceito, que é um conceito mais que tem mais na literatura estrangeira, value traders, que são especuladores que formam opinião sobre algum ativo e utilizam todas as informações que têm disponíveis. Tá? Compram ativos que estão sobrevendidos e vendem ativos que estão sobrecomprados. Tá? Tem um valuation, fazem um valuation desses ativos por diversas informações. São uma outra classificação de fornecedores de liquidez. Tá? Vamos lá. Seguindo. E para encerrar, por que as pessoas operam? Tá? Basicamente, então, as pessoas operam para investir, reduzir riscos, distribuir riscos, especular, jogar, realizar acordos e etc. Então, que fique bem claro, em termos de microestrutura, é que existem diversas motivações diferentes para que cada player opera, cada pessoa opera cada ativo. Tá? Basicamente, então, o mercado fornece o que? A solução para esses diversos motivos pela qual os participantes negociam. Tá? E é muito difícil a gente operar da melhor forma também se a gente não sabe o motivo exato pela qual a gente opera. Tá? Então a gente tem que ter um motivo para operar. Né? O que a gente vai operar? Pô, somos o que? Somos especuladores, a gente formamos opiniões, a gente quer o que? Trazer o melhor resultado do nosso investimento. Né? A gente quer investir e com o dinheiro investido a gente quer obter um bom resultado. Basicamente são especuladores, não se enquadramos muito em gamblers, que se chamam, que são realmente mais próximos de jogo, né? De jogatina. E agora eu vou falar um pouco desses outros conceitos. Tá? Então, outra coisa que todo mundo tem que ter em mente é trade é um jogo de soma igual a zero. Por quê? Porque o número de ganhos e perdas são exatamente iguais. Cada trade ganhador é um trade perdedor para outro trader. No momento que você compra, outro trader está vendendo para você na mesma quantidade. Tá? Ou outros traders estão vendendo para você na mesma quantidade. Então, o trade é um jogo de soma igual a zero. Tá? E saibam que para a gente operar e ganhar dinheiro, a gente opera com pessoas que irão perder esse dinheiro. Isso é uma visão um pouco diferente, mas a gente tem que ter essa visão. Porque quando você compra, outra pessoa, talvez, outro trader, está vendendo para você. Se o mercado vai a seu favor, praticamente aquele outro trader que vendeu para você está perdendo dinheiro e você está ganhando. Tá? Então, essa é um conceito interessante e legal a gente ter na nossa cabeça, a gente saber que a gente está operando no mercado basicamente
a gente está operando com pessoas que também vão perder esse dinheiro. No momento que você está ganhando esse dinheiro, outras pessoas ao mesmo tempo estão perdendo talvez a mesma quantia de dinheiro que você ganhou. Tá? E investir, especular e jogar. Investir é quando necessitamos alocar dinheiro do presente para o futuro. Tá? E especular é quando a gente tenta usar informações sobre projeções futuras para obter um melhor retorno para nossos investimentos. E jogar é aceitar o risco, mas não aceitar o risco de forma talvez disciplinada e consciente, para obter um resultado esperado. Basicamente, o jogador, tá? O gambler, a motivação é dinheiro e resultado. Não é isso que a gente faz. Tá? Não é essa a motivação. Talvez seja muito próximo, tá, a nossa cabeça de realmente jogar, né? Mas não com essa concepção de Profit Motivated Trader, chamado de trader motivado por lucro, basicamente, só por resultado. Tá? Então aceita qualquer tipo de risco e sai jogando. Okay? Obviamente a gente aceita o risco, aceitar o risco, eu falo de aceitar o risco de forma plena, tá? Mas a gente tem uma parte especulativa porque a gente tem informações que a gente leva em consideração e a gente, por mais que não tenha como prever o futuro, mas a gente tem uma projeção em termos de probabilidade para obter um retorno sobre aquele trade, aquele dinheiro que a gente está investindo naquele trade. Tá? Bom, só muito obrigado pela atenção. Essa foi então a nossa aula final, nosso overview sobre microestrutura de mercados. Muito obrigado e até a próxima aula.